Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Tiago Roberto, sou especialista na prova de matemática da Enem e aqui eu ensino tudo que cai na prova de matemática da Enem em apenas 3 meses, com a estratégia correta para te levar aos mais de 800 pontos. E nessa aula de hoje você vai ter o passo completo, definido de como a matemática básica é simples o suficiente e ela por si só te coloca nos mais de 800 pontos na prova de matemática da Enem, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E se você é novo aqui, já dá o like no vídeo e se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo tão valioso como esse. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda de uma vez por todas o que é essa famosa matemática básica. Por quê? Porque sem ela vai ser muito difícil que você conquiste os mais de 800 pontos na prova de matemática da Enem. Para isso, eu defino a matemática básica como o fundamento de toda a prova de matemática do Enem. Ou seja, se você quer mais de 800 pontos, se você quer mais de 900 pontos, matemática básica é o ponto-chave. Sem ela, você não consegue aprender, por exemplo, conteúdos que são mais difíceis. Matemática básica não é apenas conta de somar, subtrair, multiplicar e dividir. E nessa aula de hoje você vai entender, tintim por tintim, o que é matemática básica, do que não é matemática básica e, principalmente, o que você tem que ter como prioridade na hora da prova de matemática também para destravar sua tão sonhada aprovação com os mais de 800 pontos. Inclusive, eu quero que você saiba que a maior parte dos conteúdos que caem na prova de matemática da Enem não são de conteúdos difíceis. São de quê? De matemática básica. Por isso que aqui você vai empreender esses pilares essenciais, esses pilares iniciais para quê? Para destravar sua tão sonhada aprovação. Né? Mas antes de tudo, eu quero que você entenda inicialmente o que não é matemática básica. Eu dei aqui alguns temas, como por exemplo, geometria analítica, não é matemática básica. Trigonometria, não é matemática básica. Probabilidade, não é matemática básica. E o que é que esses conteúdos em si têm em comum? Eles são conteúdos de ensino médio em si. Ou seja, tudo que você aprende lá no ensino médio é algo que é relativamente complexo. É claro que existem questões de geometria analítica, de trigonometria, de probabilidade que você consegue resolver com técnicas. E nessas técnicas você vai ver, essa questão eu consigo fazer rápido. Sim, com certeza. Inclusive você vai aprender em aulas posteriores. Entretanto, matemática básica é a essência de onde? Do ensino médio? Não. É a essência do ensino fundamental. E você precisa entender que o Enem não quer que você seja o inteligentão, que você sabe resolver vários problemas de trigonometria, de geometria analítica, de probabilidade. Não. Ele quer saber se você é bom em técnicas simples, com principalmente raciocínio lógico, tanto para as questões de matemática básica, como para o Enem como um todo. É uma prova nova, é uma prova que você tem que saber usar ela a seu favor. E quando você pensa na prova de matemática do Enem, o que as pessoas, infelizmente, acabam dando como prioridade, o que não deveria dar como prioridade, logaritmo elas dão como prioridade, só que eu te digo, logaritmo cai uma questão, no máximo cai 2 questões no Enem, e essas questões são difíceis. Não é matemática básica. Onde é que você aprende logaritmo? Você aprende no ensino médio. Trigonometria lá de funções trigonométricas, a mesma coisa. Geometria analítica. Isso aqui você não pode dar como prioridade. Você não pode resolver de início. Por quê? Porque isso é apenas um pedaço da prova. E a pergunta é, você quer dar prioridade no que mais cai ou no que menos cai? E essa parte é o que menos cai na prova. Você não pode dar como prioridade ao que menos cai em uma prova. Por quê? Porque você está aqui para ser aprovado. E para você ser aprovado, você precisa de mais de 800 pontos. Tanto na prova de matemática do Enem, como no Enem como um todo. E o principal está onde? Na prova de matemática.
E para você ir bem na prova de matemática, qual é o primeiro pilar? Você ir bem no que mais cai. E o que é que mais cai? A matemática básica, sem sombra de dúvidas. Outro ponto importante para agora destravar sua mente e você acreditar no que eu estou dizendo é o seguinte. O que é que diferencia as pessoas que tiram 500 pontos das pessoas que tiram 800 ou mais pontos? Quem tira 500 pontos, por exemplo, acertando 20 questões, 25 questões, é necessariamente que ele erra questões básicas. Erra questões básicas. Quem tira 800 ou mais, ele não erra o básico. Ele acerta o básico e com consistência. E eu vou te dar um exemplo aqui na prática. Essa aqui é uma tabelinha com as variações dos acertos na prova de matemática do Enem do ano de 2022. E eu gosto de frisar nessa quantidade aqui, ó, 23 acertos. Por quê? Porque 23 acertos é um pouco mais que a metade. Aí se a gente tomar como pressuposto que a prova de matemática do Enem valesse 1.000 pontos, a metade seria 500. Então a pessoa tiraria um pouco mais de 500. Só que o jogo do Enem não é um jogo assim. O jogo do Enem é um jogo diferente. É um jogo que você tem que saber jogar. E quando você olha para essa quantidade de acertos aqui, 23, as variações das notas variam em mínima, média e máxima. Ou seja, teve um grupo de estudantes que com 23 acertos tirou 482 pontos. Com os mesmos 23 acertos, 741 pontos. E com os mesmos 23 acertos, 807 pontos. O que é que varia de um estudante para o outro? Os acertos. E os acertos de questões o quê? Em si, matemática básica e o que não é matemática básica. Por quê? Porque o Enem preza por uma coisa chamada de coerência. Você tem que ser coerente na sua resolução. Não faz questão, faz sentido, melhor dizendo, que você acerte uma questão de logaritmo e você erre uma questão que é só para analisar uma tabela, só para analisar um gráfico. Por quê? Porque normalmente uma questão de logaritmo demanda tempo para você resolver. Faz sentido que você demore 10 minutos para fazer uma questão e acerte, e uma que você faz em 1 minuto você erre? Não. Você errou por falta de estratégia. Porque, por exemplo, essa questão podia ser a 180 da prova e o que aconteceu? Não deu tempo de você chegar na 180. Tá? E agora, vamos deixar claro quais são os conteúdos de matemática básica que mais caem. Eu determinei aqui 4 conteúdos. Bate o olho nessas questões, prioridade. Questões de regra de 3. Todo ano cai, é prioridade. Porcentagem, todo ano cai, é prioridade. Operações básicas, todo ano cai, é prioridade. Interpretação de gráficos e tabelas, todo ano cai, é prioridade. Dentre outros, sendo que eles sejam de onde? Do ensino fundamental. De onde vêm os fundamentos. Para quê? Para você construir toda a lógica matemática. Não faz sentido você ver, por exemplo, estudar logaritmo sem saber propriedade de potência. Não faz sentido. Para você aprender bem logaritmo, você tem que saber bem propriedade de potência. Potência em si. Tá? Então, é de suma importância. Próximo ponto. Por que isso é importante? Sabe por que isso é importante? E eu quero que você coloque nos comentários aqui. É o seguinte. Porque dominar o básico te coloca, sabe aonde? Na frente de 80% dos candidatos. O seu jogo é de aprovação. E para ser o jogo de aprovação, você tem que sair da corrida das pessoas que não passam. E não passam nos cursos mais concorridos. Por quê? Porque não tem estratégia de prova, porque não estudou da forma correta, por diversos motivos. Mas se você está aqui assistindo essa aula, é porque você quer sair desse grupo. Então você já está na frente de uma galera. Então quando você domina, você já está na frente de 80%.
Quando você está na frente de 80%, a depender do ano, você já passa de 4 milhões de pessoas. Por quê? Porque já teve ano que já tiveram mais de 5 milhões de inscritos no Enem. A briga está lá nos 20%. E dentre os 20%, mais para frente, vocês vão ver que o jogo acaba ainda sendo muito mais específico, mais direcionado. Mas tudo tem um começo. E o começo é esse. Depois, por que investir tempo nisso? É um ponto importantíssimo. Porque você tem que investir tempo na parte de matemática básica. É porque ela é mais fácil? É porque todo ano cai? É por quê? Porque você tem um retorno rápido. O que é um retorno rápido? Matemática básica é o quê? É mais fácil de se empreender. Por quê? Porque tem alta incidência na prova. Opa, é fácil? Cai muito? Opa, já tem uma grande quantidade de acertos. Naqueles 23 ali, 15 é batata. Naqueles 23 que eu mostrei anteriormente, olha os 23 aqui, ó. 15 desses 23 é batata. Você faz sem muito estresse. Outro ponto, por que matemática é importante? Porque é a base para o restante dos temas que caem em matemática no Enem. Você vai aprender logaritmo? Vai. Mas antes você tem que ter a base necessária para chegar nos mais de 800. E para chegar nos mais de 800 é mais. A gente fala mais em matemática básica. Mas, além disso, você tem que ter a base para os outros temas. E você sai, agora essa que é interessantíssima. Você sai da sensação de, pô, não sei nada. Hoje eu fiz a prova no 3º ano do ensino médio. Não sabia nada. Meu sonho da medicina, que nessa prova aqui, com 45 questões de matemática, você sai dessa sensação para agora eu consigo resolver. Eu pego a prova e sei por onde começar. Eu pego a prova e sei o que é que eu tenho que pular. Tá? E por que você tem que ter em mente, ó, que ó, isso é para você ver que mesmo que você fale, ah, mas eu sempre fui ruim em matemática. O problema não é você ser ruim em matemática. Você, ó, nunca aprendeu do jeito certo. Esse é o problema. Próximo ponto, ó, ah, mas é difícil para mim. Eu não tenho base nenhuma. O problema nunca foi esse. Porque, ó, você não precisa, melhor dizendo, desaprender nada. Você só precisa acrescentar o que é importante, o que é relevante, o que vai te dar base para as próximas coisas, para os próximos temas, que vão te levar a mais de 800, que vão te levar a mais de 900. Mas você também pode pensar, ah, é tarde demais para aprender o que eu nunca aprendi em anos do colégio. E se eu te disser que tudo que você aprendeu no colégio, o que cai no Enem é menos da metade? E o colégio não te preparou da maneira correta, com aquelas provas de 10 questões. Aquilo não te prepara da maneira correta. Por quê? Porque o Enem são 90 questões no segundo dia, para você fazer em 5 horas. Faz a conta aí e vê se bate. O que você precisa entender, ó, entenda que a matemática básica pode ser dominada em poucas semanas. E por ser o que mais cai, ó, e quando eu digo que é poucas, são poucas mesmo. E é o que mais cai. Adivinha o que acontece? Lembra dos 23? A matemática básica está nos 23. Está naquelas 23 questões. Ano após ano. É sempre assim. É sempre assim. Outro ponto que você tem que ter em mente. E o que acontece se você não se dedicar em estudar matemática básica? Eu fui bem legalzinho aqui, tá? Você vai continuar travado em no máximo 700. Ou seja, se seu sonho é medicina, você infelizmente não vai ser aprovado. Ou
você vai precisar estudar mais um ano e dar aquela chorada. Porque o que você precisa é de mais de 800. Mas para chegar nos mais de 800, você tem que ter uma estratégia clara e direcionada. E a matemática básica é esse direcionamento claro e direcionado. Agora, na prática, 100% prático, vou te mostrar 3 exemplos de questões de matemática básica, pura matemática básica, que caíram no Enem de 2025 e que são tão simples de serem aprendidos e aplicados na hora da prova, que sem eles você, infelizmente, vai ficar tão distante da sua tão sonhada aprovação com a prova de matemática do Enem e como o Enem como um todo. E vai ser daquele grupo de pessoas que precisam de mais de um ano. Só que se você está aqui, saiba de uma vez por todas, você não vai precisar mais de um ano. Por quê? Porque aqui é tudo que cai na prova de matemática do Enem em 3 meses. Com a estratégia para te levar aos mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. Vamos lá. Primeiro exemplo. Qual a diferença em segundo entre a marca de referência e a marca estabelecida por Usain Bolt em 2009? Ele quer saber, a diferença. Quando você dá uma lida rápida e você já vê que a medida que a questão quer é o segundo, você dá para perceber que a diferença entre quem? 10 segundos e 9,58 segundos. Então é só para calcular essa diferença matemática pura básica de quê? De operações básicas. 10 menos 9,58. Se você fosse pensar no dinheiro, quanto é 10 reais menos 9 reais e 58 centavos? Isso aqui dá 42 centavos. Direto ao ponto. Letra B. Uma questão como essa, tem como não fazer? Tem como não acertar? Ah, Thiago, mas eu fico nervoso. Ah, minha conta, 10 menos 9,58. Ah, minha conta. Ah, minha conta. E tem até um macete para essa conta. Você pensa que aqui é 1000, tá? E que aqui é 958. Para não pensar nesse 10,00. Tire 1 do 1000. Fica 999. Tire 1 do 958, vai ficar 957. E aí subtraia. Só que vai ser o quê? 9,99 e 9,57. Isso aqui, 9 menos 7 dá 2. 9 menos 5 dá 4. 9 menos 9 dá 0. Desce a vírgula. Por que é interessante você fazer isso? Porque o número de cima tira um bocado de 0, 10,0000. Para não ficar naquela história de pegar emprestado, vai jogando. Você usa essa técnicazinha. Isso é uma técnica importantíssima. Tá? Vamos lá, próxima questão. A quantidade de taças que ele consegue servir a partir de um pote cheio. Tá? A quantidade de taças a partir de quem? De um pote cheio. Só que você percebe que o pote cheio tem 20.000 centímetros cúbicos. E as taças têm 250 ml. Poxa, quantas eu consigo? Mas ali está centímetros cúbicos e aqui está mililitros. Poxa, o que é isso? Unidades são diferentes? Não. Isso aqui é um detalhe no estudo de volume que você precisa saber. É uma transformação, que nesse caso não tem nem transformação, tá? Isso aqui você tem que lembrar que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Ou seja, esses 20.000 centímetros cúbicos é a mesma coisa de 20.000 mililitros. E vão em porções de quanto? De 250, ou seja, 20.000 dividido por 250. Aí é só dividir. Corta o zero, fica 2.000 dividido por 25. Direto ao ponto. Isso aqui vai dar 80. 80 taças. Resposta correta, letra D. Esse tipo de questão faz toda a diferença. Qual era o grande porém dessa questão? Lembrar da transformação
entre unidade e medidas, mas nesse caso não tinha nem transformação. É o que você tinha que saber automaticamente. Tá? E eu sei que você está gostando desse vídeo, então já adianta, tá? Clica aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, que essa aqui é uma aula importantíssima. Mas já adianto que a próxima aula vai ser muito melhor. E para você não perder, você só precisa fazer uma coisa. Clicar aqui e se inscrever, tá? Vamos lá. Próxima questãozinha. A próxima questãozinha é um tipo de questão muito famosa do Enem que fala sobre as unidades de medida. Em alguns casos, ele define como grandezas inversamente proporcionais, uma diretamente proporcional outra, ou em alguns casos ele define como sendo uma razão. E nesse caso ele fala uma razão. Isso aqui é um tópico de matemática básica, com certeza. Só que é matemática básica de razões misturado com o quê? Unidade de medida. Cai no Enem? Sim, todo ano, toda prova. Primeira aplicação, segunda aplicação, se fosse terceira aplicação, terceira aplicação. É algo que você tem que ter como prioridade. Esse tipo de questão você tem que ter como prioridade. Então, a razão entre quem, ó, entre a intensidade luminosa, que ele está chamando aqui de candela, ou seja, é candela, esse CD, dividido pelo quadrado da distância do objeto até o foco de luz. Só que é o quadrado dessa medida. E essa medida está em metro. Ou seja, metro quadrado. Resposta correta. Letra A. Seja sincero. Essa questão se demoraria mais que 1 minuto? Essa questão, mais que 1 minuto? Essa questão, mais que 1 minuto? E se eu disser que tem 15 questões assim, rápidas de serem feitas, te ajudaria? Com estratégia, obviamente. É saber que matemática básica é prioridade, mas você tem que saber os padrões. E isso aqui foi apenas uma introdução. Pegou a visão? Quando você entende isso, você vai para a prova do Enem como um todo muito mais preparado. Por quê? Porque você começa a entender quais são os códigos prioritários no Enem. Agora, existe um problema nisso tudo. Onde é que as pessoas mais erram? Elas, infelizmente, não interpretam. Olha porque tem, por exemplo, uma tabela. Ai, meu Deus. Olha porque tem esse tipo de resposta aqui, acha que é difícil. Porque tem, ó, a transformação de unidade difícil. Ah, eu não lembro. Elas nem interpretam. Elas complicam fácil. E por incrível que pareça, erram contas simples. Eu vou ser bem sincero com vocês. É melhor que você demore 30 segundos a mais, 1 minuto a mais, armando e efetuando a conta, do que você querer fazer uma conta de cabeça e errar. Não erre uma questão por conta. Isso, infelizmente, vai te prejudicar muito. Não erre. Não faça isso. E próximo. Tá, tô me preparando para o Enem. Onde é que eu começo? Onde é que eu começo? Sem sombra de dúvidas, matemática básica. Por quê? Porque a gente viu aqui na aula de hoje que tudo tem um início. E o início, que é mais conciso para sua coerência de prova, para que você decole, para que você conquiste mais de 800 pontos e por consequência, sua tão sonhada aprovação, tem que ter um início. E nesse início está a matemática básica. Depois, nas questões fáceis do Enem. As questões fáceis, eu vou colocar aqui um parênteses, ó, fáceis / rápidas. Hoje você viu 3 fáceis e rápidas. Tem algumas que são rápidas, mas não são tão fáceis. Aí vai ser uma aula que você vai ter mais para frente. E o próximo ponto, que é de suma importância, você precisa repetir quantas vezes for necessário.
Claro que se esse for seu propósito. Se esse é seu propósito, você vai fazer, repita comigo, quem está ao vivo aqui comigo, quem está assistindo essa aula, repetir quantas vezes for necessário. Você vai repetir quantas vezes for necessário. Tá? E essa aqui foi, sem sombra de dúvidas, a primeira aula. O grande nariz para você entender que a partir de agora, quando você tem um plano, você tem uma estratégia clara, o Enem se torna muito mais fácil. E aquela história de que matemática é difícil, que eu nunca aprendi matemática, na escola eu sempre passei arrastado. No Enem você esquece tudo isso e segue um plano, segue um planejamento. Mas essa aqui foi apenas a primeira aula da nossa sequência de aulas, onde você vai entender, tintim por tintim, de tudo que você precisa para conquistar mais de 800 pontos na prova de matemática da Enem. E na próxima aula você vai entender qual é a principal dificuldade que as pessoas têm em interpretar os enunciados das questões de matemática da Enem. E se você gostou, curtiu essa aula, já deixa aqui um like e se inscreve. Por quê? Porque a próxima aula você vai aprender a destravar o próximo passo para chegar nos 800 mais. Valeu, galera. Um grande beijo. Vamos para cima e até a próxima aula. Aquele abraço.